agora é hora do nosso bate-papo aqui na nossa sala e o assunto hoje, gente, é de extrema importância e de interesse de todos. A gente vai falar da declaração do imposto de renda. Chega nessa época, começa aquela correria, não pode faltar nenhum detalhe para fechar a conta e sempre vem dor de cabeça por aí, né, Enoque? Não dá para deixar para a última hora não, né? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza não compensa deixar para a última hora. A correria não compensa. Quais são os detalhes que as pessoas precisam estar atentas? Qual é o período que é melhor começar para não ter dor de cabeça, não chegar em cima da hora e acabar ficando detalhes importantes de fora? Muito bem. O período da declaração de imposto de renda, exercício 2013, calendário 2012, já está acontecendo, né? Já está sendo transmitidas as declarações. É importante considerar que o brasileiro não pode deixar para a última hora, porque você tem N documentos para separar. E muitas vezes você precisa, de antemão, saber se você está obrigado a declarar ou não. Sim. Né? Então, o critério de obrigatoriedade da Receita Federal, através da Instrução Normativa 1333 de 2013, ele diz que toda pessoa física que auferiu rendimentos tributáveis cuja somatória seja R$ 24.556,65, essa pessoa está obrigada a apresentar a declaração de ajuste anual. Esse é um dos critérios. E é importante frisar também que isso pode ser a somatória dos rendimentos. Muitas vezes você tem duas fontes pagadoras. Sim. Então, quando você coloca isso na somatória, você entra no critério de obrigatoriedade. E muitas vezes você nem sofreu uma retenção durante o ano, mas o fato de você ter duas ou mais fontes pagadoras, você está obrigado. Certo, as pessoas têm que prestarem atenção que elas, ao longo do ano, se elas terem um rendimento, né, de R$ 24.556, pode não ser de uma fonte só, mas de várias, elas têm que fazer a declaração. Tem que fazer. Esse valor é o mínimo, né? Esse valor é o mínimo para rendimento tributável. Existem outras obrigatoriedades, que são várias, a gente vai abordar algumas. Por exemplo, rendimentos de tributação exclusiva na fonte. Se a pessoa oferiu R$ 40 mil no ano de rendimento de tributação exclusiva, ela também está obrigada. Ou rendimentos isentos de R$ 40 mil no ano, também está obrigada. Existem outras, a soma do seu patrimônio, das posses patrimoniais. É importante estar atento a isso aí também. Outras obrigatoriedades, eu oriento que você consulte um contador, um profissional, para que você possa sanar as dúvidas e identificar se realmente você entra nessa faixa de obrigatoriedade ou não. Certo. É importante também relembrar aos produtores rurais. A Receita Federal diz que todo produtor rural que teve renda acima de 122 mil de receita bruta no ano calendário 2012, ele também deve proceder à declaração de imposto de renda. Então, ele também possui algumas entidades que ele deve consultar ou próprios escritórios de profissionais contábeis. Certo. Quando houver um empréstimo, por exemplo, de pessoa, né, física. Exato. Quando eu estou obrigado a declarar imposto de renda, aí vem a questão do que vou declarar, né? A Receita diz, se eu estou obrigado à declaração de ajuste anual, eu preciso apresentar os meus bens, direitos, dívidas e ônus. Então, quando eu falo bens e direitos, envolve patrimônio, os seus bens imóveis, bens móveis acima de R$ 5 mil, informativos dos bancos, conta poupança, aplicação, investimento. E nas dívidas e ônus você vai declarar financiamentos, empréstimos bancários com valor superior a R$ 5 mil. Também contempla na declaração do imposto de renda. Tudo deve constar na declaração. Se algo ficar para trás, né? Vamos dizer que a pessoa, ela mesma quis fazer a sua declaração e algum documento, algum detalhe, né, de algum bem ou, enfim, não entrou nessa declaração. O que pode vir a acarretar? Veja, existem várias pessoas que escolhem esse caminho de querer efetuar sua própria declaração. Não está errado. Sim. Porém, existe um risco. Existe um risco grande, existe um risco, né? De você, muitas vezes sem nenhum conhecimento, você querer economizar um valor de um serviço para fazer a sua declaração, você assume esse compromisso. Aí, se você, sem nenhum conhecimento, você acessa o portal da Receita Federal, faz o download do aplicativo, do programa gerador, faz a sua declaração conforme o jeito que você achar por bem, transmite. Se ocorre de você cair em malha fina,
aí vem a complicação. Explica para as pessoas o que seria cair em malha fina. A malha fina, sim. A Receita Federal trabalha com o cruzamento de informações. Então, quando a gente transmite uma declaração, ela entra em processamento. Eu oriento os clientes que eles acompanhem o processamento da sua declaração. Então, Via internet. Via internet, tudo direto do portal da Receita Federal. Ele acompanhando o processamento da declaração, caso exista alguma inconsistência nas informações que ele declarou, ou se o profissional que ele contratou com base nas informações que ele prestou, que a gente faz a declaração com base na informação que eu recebo do meu cliente. Claro. Se houver alguma inconsistência nessas informações, acusa uma pendência na Receita Federal. Sim. Se eu faço esse acompanhamento prévio, eu consigo antecipar uma futura dor de cabeça. Porque quando eu identifico essa pendência, eu tenho a opção de fazer uma retificação da minha declaração. Né? E ocorre, na maioria das vezes, Denise, que as pessoas, quando escolhem esse caminho de fazer a própria declaração, elas lançam dependentes, lançam despesas para dedução do imposto e, sem nenhum conhecimento, elas esquecem que muitas vezes aqueles dependentes, eles possuem renda ou colocam despesas de planos de saúde, despesas médicas, hospitalares, que são despesas que a Receita Federal aceita como dedução do imposto de renda. Mas se a pessoa sem um conhecimento necessário, ela faz isso erroneamente, isso são os maiores motivos que as pessoas caem em malha fina. Então, é muito comum a malha fina acontecer para aquelas pessoas que escolhem elas mesmas fazer a sua declaração, né? E não transmitir de forma correta, não colocar as informações corretamente. E o que pode acontecer com uma pessoa que cai na malha fina? Primeiro, se ela conseguiu retificar a declaração, ela vai estar fazendo uma nova declaração substituindo a anterior. Se houve algum erro de preenchimento, enfim, você vai estar apurando uma nova declaração. Se houve imposto a pagar, pode ser que tenha, nessa nova vai gerar um valor maior a pagar. Se você tinha a restituir, quem sabe você não vai ter a restituir. Mas se ocorre da Receita Federal te notificar via correio, você recebeu uma cartinha bem desagradável em casa, aí que está o X da questão, porque a Receita dela já não aceita mais a retificação. Você vai ter que se justificar, você vai ter que apresentar a documentação e, geralmente, na maioria dos casos, existe a multa de 75%, mais a cobrança do imposto devido, ou seja, aquilo que lá no início você quis economizar para evitar uma pequena despesa, alguns meses depois você tem um prejuízo muito maior. Então, qual é a principal dica que fica para as pessoas que estão aí para fazer a sua declaração? A minha dica é que você procure um profissional o quanto antes, agende o seu horário, um profissional de sua confiança, porque além de você ter um serviço de qualidade, você vai ter um serviço com garantia. Porque se ocorre alguma situação dessa, você tem aonde recorrer. Né? Então, se você tem dúvida do que declarar, se estou obrigado principalmente ou não, o que eu posso lançar como despesa, o que é dedutível, o que não é dedutível, você procura esse profissional. E eu queria frisar um detalhe importante em relação às deduções, que é aquela campanha da destinação do imposto de renda para o Fundo da Criança e do Adolescente, onde o contribuinte ele pode destinar até 6% do imposto de renda diretamente para esse fundo. Ou seja, você não vai deduzir da base de cálculo do imposto esse percentual que você está destinando. Ele é deduzido diretamente do imposto de renda devido. Ou seja, não tem prejuízo algum. Não tem prejuízo, você está fazendo um bem ao próximo. Tá certo, então fica aí essa super dica. E também que vocês prestem atenção, a declaração é até o dia 30 de abril. Até o dia 30. Não pode deixar para a última hora para não ter dor de cabeça depois. Muito obrigado, Enoque. Eu agradeço, Denise. Obrigado. É isso aí, gente. O Ver Mais sempre trazendo informações para você ter qualidade de vida e não ter problema.